Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus que é poderoso. Esse Deus que é maravilhoso e que está em nosso meio nessa noite. Cumprimento a igreja. Na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor colocou no meu coração uma palavra. Glórias a Deus. Que está também dentro deste tema. Nessa noite. O Senhor me deu um sonho e confirmou quando eu cheguei no ensaio aqui das irmãs essa palavra que o Senhor registrou ali através de Lucas, no livro de Lucas, o seu capítulo 8. Aleluia, glória a Deus. Lucas capítulo 8. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Versículo 40 em diante. Glória a Deus. Lucas capítulo 8, versículo 40. Que nos fala da filha de Jairo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Lemos a palavra do Senhor que nos diz assim. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, de quase 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado, e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha minha, a tua fé te salvou, vai em paz. E estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e serás salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar senão Pedro, Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou a ela, e logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Glória a Deus. Aqui, irmãos, pode ficar. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra, irmãos, Deus colocaram no meu coração. E a palavra que mais me chamou a atenção foi exatamente a palavra que se encontra no tema: levanta-te, menina. Aleluia, glória a Deus. Essa é uma palavra, irmãos, bem conhecida, que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, quando Ele estava no seu ministério, fazendo aqui a sua obra, Ele estava pregando o reino dos céus, e Ele dizia: eis que o reino dos céus é chegado, eis que o reino de Deus já está em vosso meio. E Ele anunciava a palavra, Ele ensinava, Ele exortava, e Ele também confirmava a palavra através dos seus prodígios, através de milagres, porque estava profetizando
profetizado que assim seria, que quando o Messias surgisse, ele ia fazer grandes maravilhas sobre toda a terra, que ele ia operar grandes milagres. E nós vemos aqui então que Jesus, ele nasce, né, de uma forma no impossível, porque ele nasce de uma mulher virgem, nasce no ventre de Maria, de uma forma extraordinária. E nós vemos que Jesus, ele está ali gerando no ventre de Maria, já cheio do Espírito Santo, porque quando ele vai, Maria vai visitar a sua prima Isabel, João Batista começa a se remexer lá no Espírito Santo, dentro do ventre de Maria, porque Jesus era filho do Espírito Santo, foi ele quem fez com que Jesus fosse gerado no ventre daquela mulher, porque o plano de Deus é perfeito, a obra que Deus faz é perfeita. Nós vemos que a Bíblia fala que por um homem entrou o pecado no mundo e que também por um homem o pecado seria tirado. E este homem, João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o Senhor Jesus, que foi profetizado e ele foi crescendo ali no tempo normal de uma criança, e ele nasceu. E quando ele nasceu, muitos ali não perceberam que se tratava do Rei dos Reis encarnado, do Senhor dos Senhores, mas aquele que é ligado no céu. A Bíblia fala que aquele que é espiritual, ele discerne todas as coisas, ele entende, porque ele está ligado em espírito ao Pai Celestial. Esse irmão, quando olhou Jesus, ele falou: eis aqui o ungido, eis aqui aquele que foi profetizado, o Salvador do mundo, Senhor. Pode levar a minha vida, porque os meus olhos já viram o Rei dos Reis. Então nós temos que muitos sabiam que Jesus era o Messias, ainda no ventre de Maria. Jesus cresceu ali como um jovem, mas ele crescia em sabedoria, ele crescia em graça. Aos 12 anos de idade, Jesus estava ali se destacando no meio dos mestres, nos meios dos grandes, porque a sabedoria do alto já estava na sua vida, e ele ali ele estava ali no meio conversando com os grandes, mas ele entendia muito bem os assuntos do reino, ele sabia dos assuntos do seu pai. Quando a sua mãe chega procurando ele no templo, fala: meu filho, você ficou para trás? E ele fala: me importa cuidar dos negócios de meu pai, me importa cuidar dos assuntos de meu pai. Então o Senhor Jesus, desde de pequeno, ele sabia muito bem da sua missão sobre toda a terra. Ele sabia que a sua maior missão não era só de salvar, não era só de curar, não era de ressuscitar, mas era salvar aquele que estava perdido, é livrar aquele que estava na condenação da morte, porque todos nós estávamos caminhando no corredor como aquele que se encontra ali já condenado para a morte, só aguardando o dia de ser morto. Assim era eu, assim era você. Nós estávamos caminhando neste corredor da morte, já prontos para morrer, mas Jesus foi erguido na cruz do Calvário para poder salvar a minha vida. Jesus foi erguido na cruz do Calvário para salvar a sua vida. Ele é a nossa esperança, ele é a nossa luz, ele é o raio da justiça que raiou sobre este mundo que nós olhamos para ele e nós não vemos esperança. Nós olhamos para este mundo e não tem luz, só tem trevas, mas Jesus, ele é a porta, ele é o caminho, ele é a luz, ele é o pão da vida, ele é a água da vida, e ele está chamando para aquele que crê nessa noite. Ele está alimentando aquele que crê, aquele que está ligado no céu, aquele que entende as coisas de Deus. Ele está dando, porque a palavra de Deus fala que ele é o bom pastor. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele é o bom pastor que conduz as suas ovelhas muito bem. E ele cuida tão bem que ele, por amor a nós, ele se entregou. Ele deu a sua vida para dar uma oportunidade para mim e para você. Não tinha jeito para nós. Nós estávamos presos ao pecado e à morte. Mas Jesus, ele é a esperança. Jesus, ele é a verdade. E nela que aquele que se firma em Cristo, pode vir o que vier, mas não se
mantém de pé, é Ele quem nos salvou, é Ele quem nos curou, é Ele quem nos libertou. Ele tirou todas as nossas tristezas, Ele tirou todas as nossas angústias, Ele tirou todas as nossas decepções, e com Ele nós estamos felizes, nós estamos rompendo e nós estamos alegres para a glória de Deus. Porque o Senhor, irmãos, Ele é a alegria verdadeira. Ele é a melhor parte, né, que Maria escolheu. É o Senhor Jesus a estar aos pés de Jesus. Esses dias eu vi, né, uma postagem escrita que o lugar mais alto que um cristão pode chegar é aos pés do Mestre, é aos pés do nosso Senhor Jesus. O lugar mais alto que nós devemos almejar, irmãos, é estar prostrado na presença do Senhor. Porque a palavra de Deus fala que lá no céu os anciãos vão estar lá adorando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, com suas lindas coroas, com suas, ali os seus galardões. Mas a palavra de Deus fala que diante do Rei dos Reis, eles pegam as suas coroas, colocam ao chão e se prostram diante daquele que é o Rei dos Reis. Eles se prostram diante daquele que é o Senhor dos Senhores, porque nada se compara, irmão, à glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos bens para pratas, hoje as pessoas têm ali bens preciosos como prata, como ouro, como pedras preciosas, mas a palavra de Deus fala que lá nós caminharemos sobre ruas de ouro, que o mar parece que é de cristal, e ali haverá muitas pedras preciosas, mas a maior preciosidade no céu é o Senhor Jesus Cristo, porque a sua luz ilumina toda a cidade. A sua luz lá, irmão, não vai precisar deste sol aqui que nós vemos, não, lá é só a glória do Senhor vai estar iluminando dia e dia, porque lá não haverá mais noite, lá não haverá mais pranto, lá não haverá mais choro, mas somente a glória do Senhor. Nós vamos estar lá reunidos, cantando louvores de gratidão a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, e nós não precisamos de chegar lá no céu a estar agradecendo a Ele, nós podemos começar a agradecer agora, irmão, que o nosso coração possa estar grato ao Senhor Jesus, porque grandes coisas o Senhor tem feito na nossa vida. Muitas das vezes as pessoas não valorizam aquilo que o Senhor Jesus tem feito. Irmãos, foi muito difícil a caminhada do nosso Senhor, ali o sofrimento que Ele passou, Ele chorou lágrimas de sangue, Ele passou por coisas terríveis, por humilhação, ali por pessoas que acusavam a Ele, duvidando que Ele era o Messias, e duvidam até hoje, mas nós sabemos que Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Messias prometido, e agora quando Ele vir, irmãos, Ele vai vir em glória, mas nós já vamos estar com Ele, porque nós cremos que Ele é o Messias, e que o nosso coração possa estar grato a Ele, irmão, nós possamos estar vivendo aqui nessa terra felizes, porque o Senhor tem operado maravilhas sobre nós. O Senhor tem feito muitas maravilhas na minha vida. O Senhor tem feito muitas maravilhas na minha casa. O Senhor tem feito maravilhas nessa igreja. Porque se essa igreja está com as portas abertas, é porque o Deus poderoso, o Senhor dos exércitos, general de guerra, é Ele quem zela por essa casa, é Ele quem zela pela sua vida, é Ele quem zela pela sua família, e nele nós estamos bem confiados, aleluia. E essa palavra, irmãos, vem falando aqui, Jesus, nos seus milagres, Ele vem falando que Ele estava ali fazendo muitos milagres, até que chega um certo dia, que Ele chega diante de uma grande multidão, e chega este príncipe Jairo, implorando, adorando Jesus, reconhecendo que Ele tinha autoridade, reconhecendo que Ele era o Senhor, e ele adora a Jesus Cristo e implora o seu favor. E a palavra de Deus fala que aquele que pede, recebe, aquele que bate, encontra. Ele foi no lugar certo, na pessoa certa, diante de Jesus. Ele clamou: Mestre, vai na minha casa, porque a minha filha está moribunda, ela já está à beira da morte, Senhor, mas vai lá, porque se o Senhor for lá, eu sei que o Senhor pode restaurar a sua saúde e pode fazer com que ela fique viva. Então Jairo, ele foi diante de Jesus com um coração cheio de fé, com um coração de adorador, reconhecendo a autoridade de Jesus Cristo. E nós vemos então que Jesus logo fala, e de imediatamente acompanha Jairo
que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Aquela mulher com o coração cheio de fé, 12 anos ela estava ali sofrendo, 12 anos ela estava perdendo a sua vida, 12 anos ela estava se arrastando, era uma mulher de posses, então ela tinha como correr atrás dos melhores médicos, mas ela já tinha gastado tudo que tinha e nada, ninguém pôde resolver o seu problema, porque as causas impossíveis é só o Senhor Jesus que pode, é só o Senhor Jesus que pode fazer o impossível, é só o Senhor Jesus que pode fazer aquilo que homem nenhum nessa terra pode fazer. Então Jesus, no meio do caminho, ele sente-se tocado e ele questiona: quem é que me tocou? E aí aquela mulher, tremendo e temendo, ela não queria se aparecer, o que ela queria era apenas ser curada pelo Senhor. E aí ela vai e reconhece: Senhor, fui eu que te toquei. E o Senhor, ele tinha percebido este toque. A multidão estava tocando Jesus, mas aquela mulher tocou com fé, irmãos. E aquele que toca em Jesus com fé, ele recebe da parte do Senhor. Porque a palavra de Deus fala: não pense um homem que pedindo alguma coisa, duvidando que vai receber algo da parte do Senhor, porque não vai, porque é necessário que se tenha fé para receber da parte do Senhor. Aquela mulher tinha fé no seu coração. 12 anos aquela mulher sofria, 12 anos aquela mulher estava morrendo aos poucos, mas também havia uma menina que estava crescendo, 12 anos de idade, exatamente 12 anos também, e não é coincidência porque 12, né? Nós vemos que o 12 ele fala das tribos de Israel, nós vemos que 12 ele tem muitas passagens ali na Bíblia falando, mas nós vemos que tudo que acontece não é coincidência, mas nós vemos que aquela menina estava crescendo ali, cheia de vida, com seus 12 anos de idade, e desde que aquela menina nasceu, aquela mulher já estava sofrendo, perdendo a sua vida pouco a pouco. Mas ela ouviu falar de Jesus, e ela creu no seu coração, e ela colocou um propósito no seu coração: se tão somente eu tocar nele, eu sei que eu vou ser curada deste mal. E ela foi se arrastando, porque 12 anos, irmãos, ela estava sofrendo, não foi fácil para ela. Não foi fácil para ela chegar até Jesus. E ainda quando ela chegou, ainda tinha uma multidão que estava em volta de Jesus. Mas ela foi rompendo, ela foi pedindo licença, ela foi se arrastando, né? Às vezes a gente dá a impressão que ela chegou até por baixo, no meio da multidão, porque aonde ela conseguiu tocar foi na orla, foi embaixo, perto dos pés do Senhor Jesus, e ali ela recebeu a sua cura. E quando ela recebeu, ela ficou quietinha, mas Jesus falou: quem me tocou? Quem é que me tocou? Porque de mim eu senti que saiu virtude, de mim saiu poder. E ali ela se mostra e fala: Senhor, fui eu. E ele disse: vai em paz, minha filha, a tua fé te salvou. Aleluia, glória a Deus. O que Jesus disse para aquela mulher não foi: vai em paz, minha filha, você está curada. Não, ele disse: vai em paz, minha filha, a tua fé te salvou. Aleluia, glória a Deus, porque a maior bênção que nós podemos receber do Senhor não é uma bênção física, não é uma bênção material, mas a bênção espiritual. Aquela mulher foi salva para a glória de Deus. Ela ficou 12 anos sofrendo, irmão, e não entendia. Talvez se ela tivesse sido curada, ela nunca poderia ter ido até Jesus, mas Deus permitiu ela ficar sofrendo 12 anos, para quando ela ouviu o nome de Jesus, ela falou: eu vou até ele. E ela foi atrás de uma cura, mas ela não recebeu só cura física, mas a sua alma, o seu espírito foi curado para a glória de Deus, e ela foi salva. Aleluia, ela alcançou a bênção por completa. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Às vezes você quer uma bênção material, às vezes você quer uma bênção física na carne, mas a maior bênção que Deus tem para dar é a salvação. Essa é a mais importante de todas. E aquela mulher, ela foi salva. E quando então acaba de ser curada aquela mulher, na mesma hora ela sentiu que estava curada daquele mal. Mas naquela mesma hora a morte também já tinha chegado na casa de Jairo. A vida chegou para aquela mulher, mas na casa de Jairo já estavam chorando, já estavam lamentando, porque havia uma menina de 12 anos de idade que tinha acabado
acabado de morrer. Assim como aconteceu com Lázaro, não deu tempo de Jesus chegar lá e tocar ela com vida, mas tudo acontece no tempo determinado de Deus. Deus tem um propósito para tudo. Então Deus, Ele não chega atrasado na vida de ninguém. Por mais que às vezes você pense que Deus está demorando, que o Senhor está demorando a atender o seu pedido, mas saiba que o Senhor tem um propósito para todas as coisas. E ali chegam até Jairo e falam: Jairo, não precisa mais você incomodar o mestre. Deixa o mestre seguir o seu caminho e curar outras pessoas para lá. Deixa Jesus continuar o seu ministério, porque a sua filha, Jairo, já está morta. E aí aquele homem que estava cheio de fé, cheio de esperança, tem a sua fé agora provada com aquela notícia, porque deve ter abalado aquele pai que ama a sua filha. Essa notícia falar: sua filha já está morta. Mas Jesus, ele dá uma palavra de fé, uma palavra de fé para Jairo, e ele fala: crê somente, não temas, crê somente e será salva. Não temas, crê somente e será salva. Mais uma vez, a palavra não é será curada, será salva. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Então Jairo, agora com a sua fé provada, mas ele tem uma palavra de quem tem autoridade no céu, na terra, embaixo na terra, dizendo: não precisa você temer, creia somente. Então nós vemos que Jesus continua aquela caminhada e chega na casa de Jairo. Já estavam chorando, já estavam se lamentando, e aí Jesus falou: não precisam vocês chorar, porque a menina dorme. E eles começaram a rir, porque eles sabiam que a menina já estava morta. Mas Jesus fala: sai todo mundo da casa. Jesus pede para todo mundo sair, e aí só fica, Pedro, Tiago e João, que eram os mais íntimos de Jesus Cristo, e ali fica o pai, fica a mãe da menina, e Jesus, ele dirige essa palavra para aquela menina e disse: levanta-te, menina. E na mesma hora a menina se levantou, e Jesus falou: dai de comer para ela, porque agora ela precisa se alimentar para ela ficar forte. Aquela menina estava passando mal talvez há muitos dias, mas agora Jesus falou: levanta-te, menina, e sobre a ordem de Jesus Cristo, aquela menina tornou a viver. Aquela menina se pôs de pé para a glória de Deus, e ela pôde se alimentar. E os pais daquela menina ficaram maravilhados, porque os olhos deles viram Jesus ressuscitando a sua filha. Os olhos deles viram aquela menina morta agora cheia de vida, cheia de saúde, porque Jesus tinha vida para dar àquela mulher que estava morrendo há 12 anos. Jesus tinha vida para dar àquela jovem. Jesus tem vida para dar, e vida com abundância para todo aquele que crê na sua palavra. E nós vemos aqui que Jesus, ele dá essa ordem, e aquela menina se coloca de pé. E Jesus, ele colocou no meu coração essa palavra: igreja do Senhor, levanta-te para a glória de Deus. Oh, maravilha de Deus, porque Deus quer fazer prodígio, Deus quer fazer maravilha sobre a terra, e ele quer usar a sua vida, porque Jesus, ele falou que grandes coisas ele fez, e muito mais ainda seria feito por aqueles que crescem. Se você crer, você vai fazer ser instrumento de Deus para fazer prodígio, para fazer maravilha, para ver mortos se levantar, para ver cego enxergar, para ver vidas serem salvas, restauradas para a glória de Deus. Levanta-te, igreja, porque Deus quer falar contigo. Levanta-te, igreja, não precisa temer, porque quando a gente se coloca de pé sobre a ordem de Jesus Cristo, é para guerrear, é para batalhar, mas a palavra de Jesus é: crê somente, será salvo. Crê somente e Deus vai realizar maravilhas. Creia somente, Deus vai fazer o impossível. Deus vai fazer grandes coisas, irmão, porque o mesmo Deus do passado, ele é o mesmo
Ele vai fazer no tempo dele. Ele vai realizar em nós. Porque o nosso Deus é poderoso e Ele zela pela sua palavra. Ele zela pela sua palavra. Porque a palavra de Deus fala: passarão os céus, passarão a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Por mais que o mundo aí fora, muitos estão esfriando, mas a igreja de Cristo, ela está sendo avivada pelo Espírito Santo de Deus. A igreja de Cristo, ela está sendo cheia, ela está sendo reavivada. Sabe por quê? Porque ela vai começar a clamar: ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus, porque nós estamos clamando: ora vem, Senhor Jesus. Ele vai vir e Ele quer a sua noiva aqui avivada, cheia de poder, cheia de fé. Porque todos têm que olhar para a igreja de Cristo aqui na terra e falar como via o povo de Israel passando: ah lá os vencedores, ah lá onde eles vão, o Senhor garante a vitória, porque à frente deles está o general, está o rei dos reis, está o Senhor dos senhores, que vai dissipando todo o mal, vai quebrando as trevas, vai tirando todo embaraço, todo impedimento, todos os inimigos, e a igreja de Cristo vai cantando a vitória para a glória de Deus. Pode cantar a vitória, irmãos. Creia somente. Creia somente e canta a vitória. Não precisa esperar para ver salvar, não. Pode cantar agora mesmo. Porque o nosso Deus já garantiu. E a garantia que nós temos é a palavra de Deus, que é fiel. E o Espírito Santo que está selado na sua vida, ele garante a nossa vitória. Este selo que você tem na sua vida, com a marca do Espírito Santo, quando o inimigo olha, quando as pessoas olham e falam: ah, já são mais que vencedores, porque o nosso Senhor garante a vitória. Basta somente crer, confiar neste Deus que pode fazer grandes maravilhas, que pode fazer grandes coisas, e Ele pode fazer o impossível. E eu sei que o nosso Deus já está fazendo, porque Ele faz. Nós não precisamos de ver, o que nós precisamos é crer. E o Senhor, Ele já está fazendo. Até aqui o Senhor colocou no meu coração. Eu agradeço essa rica oportunidade. Peço para que a igreja esteja continuando orando pela minha vida, pela minha família. Como eu falei, grandes coisas o Senhor já tem feito na minha vida. Eu posso dizer, né? Eu estava conversando com meu esposo. Essa palavra hoje: menina, levanta. E eu falei com a Elisa hoje lá em casa. Eu falei: Elisa, você foi isso que Deus fez. Falou para você: menina, levanta. E para a glória de Deus, ela está aqui. Ela é um milagre de Deus. Porque ela estava lá, irmãos, à beira da morte, como essa menina de 12 anos. A minha filha tinha apenas 2 anos de idade. Ela estava lá prostrada naquele leito de hospital. Os médicos não davam esperança. Os médicos falavam: olha, pode ser que reaja, pode ser que não reaja, mas se reagir, vai ficar com sequela, pode ficar cega, pode ficar surda, pode não andar, porque ela teve infecção, foi dentro do cérebro. E a gente sabe que o nosso cérebro é muito sensível, e é ele quem comanda todas as coisas. E pela chapa eles diziam: vai ficar com sequelas. Mas para a glória de Deus, o Senhor Jesus foi lá dentro daquele hospital, falou para Elisa: menina, levanta-te. E para a glória de Deus, ela é um milagre vivo nessa igreja, porque o Senhor Jesus, Ele é fiel, e nós podemos dizer que Ele é bom, que Ele é maravilhoso. Ele faz, Ele já fez, Ele continua fazendo, para a glória do seu nome. As palmas que louvam.